Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e junto com Camila Pepe e Jonas Sertório vamos falar do artigo de Manuela Albuquerque sobre Open Health no Brasil. Lembrando que você está na vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Com os recentes avanços na digitalização da saúde, iniciativas que maturaram por anos, tanto no sistema público quanto no privado, começam a ser ampliadas e dão um novo tom à proposta de Open Health, que vem sendo ventilada no nosso país. Globalmente, o país está em posição de atraso, mas começa a dar os primeiros passos rumo à interoperabilidade dos dados. A importância do movimento para o aprimoramento e a busca por sustentabilidade do sistema é reconhecida, mas também há desafios claros pela frente, como a necessidade de proteção de dados pessoais, heterogeneidade dos serviços de saúde em operação e baixa maturidade digital do setor. No artigo, Manuela conta que mais de uma década atrás, no Cariri, que é localizado no interior do Ceará, surgia o piloto de um projeto que pode se tornar o maior modelo de interoperabilidade de dados em saúde na iniciativa privada. Embora ainda seja embrionária frente ao que se propõe, a rede de troca de informações tem uma meta ousada, que é de conectar os dados de mais de 20 milhões de beneficiários dos planos de saúde no país e, quem sabe, também se conectar com o Sistema Único de Saúde no futuro. Camila, a gente está falando de um projeto de 2011, mas quais foram os principais obstáculos para o sucesso dessa iniciativa e em que momento a gente está em avanço e resultados? Então, Laura, os principais obstáculos para o sucesso dessa iniciativa foram as poucas oportunidades de mercado e o desejo precoce de ampliação do projeto, iniciado nas regiões de Cariri e de Sobral, para todo o território nacional. Quem conta a história é o próprio idealizador da proposta, o médico Darival Bringel de Olinda, que é presidente da Unimed Ceará. Ele conta que o projeto não evoluiu bem por alguns fatores. Primeiro, pelo mercado pequeno para a ousadia do projeto e segundo, pela megalomania deles de querer implementar um projeto dessa magnitude no estado do Ceará e extrapolar para todo o Brasil. Anos mais tarde, em 2019, o projeto ganhou fôlego com o apoio da Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Assim, com a formação de uma nova sociedade, nasce a chamada Interol. A empresa foi designada responsável por administrar todos os dados clínicos integrados do Sistema Unimed, que concentra o maior número de beneficiários de planos de saúde no país. Atualmente, a Interol representa um repositório de informações de quase 1,5 milhão de pacientes que já são acessadas por mais de 1.000 médicos autorizados. Darival conta que a meta era ousada, era de implementar o registro eletrônico de saúde para 20 milhões de clientes no Sistema Unimed. Adicionaram a esse número todos os hospitais, clínicas e prestadores de serviços credenciados. Assim, eles teriam, em um futuro breve, o maior banco de dados privado de saúde da América Latina. Ele conta que o objetivo é conhecer todos os doentes crônicos da carteira, trabalhar com esse doente não só pelo acesso ao serviço, mas para fazer parcerias com universidades, com o sistema público. Questionado sobre o prazo para isso acontecer, o gestor avaliou que se trata de um momento de aprendizado. Ele conta que existem algumas barreiras, tanto na área da saúde quanto na parte do cidadão, aspectos culturais e ideológicos. A partir do momento em que há 20 milhões de brasileiros que confiam nesses serviços, eles puderam iniciar o processo de aprendizado mútuo. A Interol é inspirada no modelo de negócios da iniciativa norte-americana Healthfix e sua sustentabilidade financeira é baseada em uma assinatura mensal em troca de uma série de serviços como o acesso à ferramenta de análises, relatórios e gestão de linhas de cuidado. A Healthfix, criada em 2005, integra mais de 8.000 organizações de saúde de um território que contempla Nova York, Long Island, Hudson Valley e partes de New Jersey e Connecticut. Jonas, a Camila trouxe esse cenário nacional, mas no cenário mundial, quais foram as iniciativas de sucesso quando a gente fala de interoperabilidade e como elas se diferenciam do que a gente está fazendo no Brasil?
Bom, Laura, os Estados Unidos se posicionam como precursores na interoperabilidade de dados de saúde ao lado de países da Europa e do Canadá. Nos anos 2000, foi iniciado um movimento em resposta à fragmentação do sistema de saúde norte-americano, quando foram criadas as redes de troca de dados em saúde, denominadas Health Information Exchange, HIE. Mais recentemente, os Estados Unidos aprovaram o Trusted Exchange Framework and Common Agreement, TEFCA, que tem como objetivo criar uma rede de redes para apoiar a interoperabilidade a nível nacional, integrando as HIEs regionais. Surge assim o conceito das chamadas redes de troca de dados qualificadas, as Qualified Health Information Exchange, que é HIN, que trocarão dados entre si de acordo com os padrões técnicos e políticos do TEFCA. Se comparado a esses modelos, o Brasil ainda caminha a passos bastante lentos, com poucas iniciativas, avalia a diretora de desenvolvimento de negócios em saúde da InterSystems, Teresa Saqueta. A diretora afirma que no contexto da interoperabilidade de dados em saúde, o Brasil está em uma fase de desenvolvimento que pode ser comparada a estágios iniciais de locais que foram precursores nesse movimento. Embora o país tenha feito grandes progressos na digitalização de registros e na implementação de sistemas de informação em saúde, ainda está no processo inicial de adoção da interoperabilidade. A análise feita por Teresa Saqueta a pedido da MIT Technology Review Brasil é a de que, nos Estados Unidos, houve forte protagonismo e incentivos financeiros do governo para impulsionar a interoperabilidade de dados. Mais de 20 anos atrás, o governo federal norte-americano criou as regras e forneceu incentivos à adoção de registros eletrônicos de saúde, e, por consequência, a adoção de redes para a troca de informações. Em seguida, governos estaduais e municipais também entenderam que se tratava de investimento estratégico, considerando os benefícios proporcionados ao sistema de saúde. Saqueta explica que uma grande diferença entre o ocorrido nos Estados Unidos é o incentivo por parte do governo americano. Resguardadas as diferenças entre os modelos de saúde, o mesmo ocorreu na Europa, Canadá e Austrália. Com base nas experiências de outros países em que a troca de dados em saúde é comandada e financiada pelo governo, há fortes evidências sobre os seus benefícios e se comprovou que a tecnologia não é um entrave, os desafios são de outra natureza. Por outro lado, a executiva chama atenção para a própria dificuldade das empresas brasileiras de saúde lidarem com os dados. Saqueta avalia que no sistema privado a discussão é mais incipiente, o dado é visto como das próprias instituições e ninguém se sente estimulado a dar o primeiro passo nessa direção. Inclusive, tem um artigo que é chamado Governança dos Dados na Saúde, Uso e Compartilhamento, que foi escrito por um grupo de trabalho da Comissão de Governança na Saúde do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Faz um resgate histórico sobre interoperabilidade de dados em saúde, abordando o funcionamento das redes como a Interall e a HealthTix, além de trazer um levantamento qualitativo inédito feito com executivos brasileiros. O material foi inclusive disponibilizado em primeira mão à MIT Technology Review Brasil. Camila, se você puder contar os principais resultados obtidos com esse trabalho. No levantamento qualitativo desenvolvido pelo grupo da IBGC, com 3 executivos brasileiros, a maior parte dos entrevistados diz que as empresas praticam governança de dados e que já utilizam a troca de dados internamente e entre empresas do mesmo grupo. Outra parte continua trabalhando com sistemas que não conversam entre si e há desconfiança em relação à qualidade do dado. Dentro do grupo, dos que já utilizam a troca de informações em saúde, foram constatados resultados positivos, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de gestão do cuidado do paciente. Na amostra dos que não utilizam, os entrevistados citam como motivo a falta de investimento, disparidade tecnológica e falta de incentivos. O grupo conclui, após o levantamento, que todos os entrevistados consideram a troca de dados na saúde um tema relevante para o aprimoramento do sistema. No entanto, a característica predominante nas empresas é a de querer o dado para si. Em um trecho desse material que você comentou, Laura, eles citam que quando exploramos questões sobre o estágio de maturidade da governança de dados e como praticam os que praticam interoperabilidade de dados em suas organizações, observamos que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Mesmo em grandes empresas que afirmam que suas organizações realizam a governança de dados e até nas que citam já possuir iniciativa de troca de dados de saúde de pacientes com outras empresas do grupo, ainda não se evidenciam projetos concretos significativos ou iniciativas para a troca de dados com outras empresas. O principal motivo, falta de alinhamento de incentivos e competição entre os diversos players. Acho que a gente trouxe um bom panorama do setor privado, mas no sistema público a gente tem a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS, que foi instituída em 2020, que é a plataforma criada pelo governo federal para a interoperabilidade de dados em saúde no Brasil. Então, Jonas, se você puder contextualizar como é que está essa questão
da interoperabilidade no sistema público? Bom, Laura, a política pública tem como objetivo estabelecer a rede até 2028 como uma plataforma digital de inovação, informação e serviços em saúde. Parte dos dados da RNDS é disponibilizada no ConnectSUS, um software que se tornou acessível ao cidadão em 2021. O uso do aplicativo durante a pandemia da Covid-19 foi, na avaliação de Teresa Saqueta, um dos bons exemplos de interoperabilidade no país. Segundo ela, a plataforma exerceu papel crucial na resposta à crise sanitária por meio do registro de casos suspeitos e confirmados, acompanhamento da evolução da doença e o monitoramento dos pacientes. De acordo com ela, isso ajudou na identificação de surtos e no direcionamento de recursos para áreas com maior necessidade. A plataforma também foi usada para registrar informações sobre a vacinação. Na atual gestão do Ministério da Saúde, houve a criação da Secretaria de Informação e Saúde Digital. Em julho de 2023, a pasta anunciou um convênio com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, para expandir o uso do aplicativo de gestão para hospitais universitários, a GHU, a mais de 3 mil hospitais de média e alta complexidade do SUS. O projeto também tem a participação do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS. Em entrevista à MIT Technology Review Brasil, o diretor de Tecnologia de Informação da EBSER, Giliati Coelho, explica que a GHU tem mais de 10 anos de uso e está instalado nos 41 hospitais universitários vinculados à rede, com uma adesão acima de 96%. O sistema tem cerca de 57 mil usuários únicos e 3 milhões de acessos por mês. A ferramenta de gestão hospitalar tem 15 módulos que contemplam funções administrativas, como controle de estoque, cadastro de agendas e cadastro de pacientes. E também tem as funcionalidades de um prontuário eletrônico, registrando a parte clínica do atendimento assistencial. O diretor de TI da EBSER afirma que esse é um volume muito grande. Hoje, esse é o maior prontuário eletrônico do sistema hospitalar público do Brasil. Ele está maduro. A rede EBSER é muito ampla e muito diversa e tem hospitais do interior do Rio Grande do Sul até a região amazônica. É um sistema muito adaptável a diferentes realidades, por isso foi tomada a decisão de disponibilizá-lo de forma gratuita para o SUS. Atualmente, o AGHU é acessado por profissionais de saúde e gestores locais. Também é feito o monitoramento de mais de 20 mil itens da cadeia de suprimentos da rede EBSER, além do controle da rede assistencial, como os dados de atendimentos e de ocupação de leitos. A EBSER também tem uma solução que integra os prontuários de toda a rede. Então, se você for atendido em Niterói e depois em Pernambuco, o médico consegue ter acesso ao seu histórico. E o paciente também irá acessar esse dado a partir de um aplicativo chamado HU Digital. Nesse aplicativo, além de poder ver seus dados clínicos de atendimento, ele também pode fazer gestão do compartilhamento de dados. Ele tem acesso a consultas agendadas no sistema. Também está em fase de testes toda a parte de disponibilização de receita médica, atestados e exames. Segundo o diretor de TI da EBSER, a entidade ficará responsável por criar uma comunidade de desenvolvimento colaborativo, e o Ministério da Saúde atuará para que os estados e municípios façam instalação e executem o sistema. O passo seguinte, após o acordo formalizado em julho desse ano, é o lançamento de uma chamada pública para que qualquer órgão público possa aderir ao projeto. A instituição interessada será responsável pelo suporte local, e a EBSER fornecerá os arquivos de instalação do sistema. Para o diretor, a principal dificuldade para a implantação do prontuário eletrônico em serviços públicos de saúde é a capacitação e a disponibilidade dos profissionais, principalmente porque o histórico do SUS é o de organização de dados em diferentes sistemas. De acordo com Giliati, demorou 10 anos para se consolidar em toda a rede, mas foi uma questão de gestão. Decidiu-se em determinado momento que o AGHU teria que ser obrigatoriamente implantado, e isso está, inclusive, no contrato com os hospitais. A implantação dos serviços de saúde é um desafio, mas espera-se que os estados e municípios tenham pessoas dedicadas a isso. A resposta do SUS, de maneira geral, tem sido muito positiva e existe um clima de otimismo. De acordo com Giliati Coelho, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, foi uma das instituições que procurou a EBSER espontaneamente para iniciar a instalação do sistema AGHU em 11 unidades assistenciais. A ideia é que no futuro, o AGHU seja integrado à Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS, e tenha dados disponíveis no ConnectSUS. Giliati explica que os processos estão em andamento para fazer essa conexão, e também estão em andamento para fazer uma conexão com o eSUS APS, que está presente em 40 mil unidades básicas de saúde. Esse é o maior prontuário eletrônico da atenção básica do mundo, ou seja, se você for atendido em uma unidade básica e depois no hospital universitário, você vai ter esses dados integrados. Na avaliação do diretor de TI, a criação da Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde impulsionou o projeto e solucionou o problema da fragmentação de ações dentro da pasta. E esse foi realmente um marco na história do SUS. A discussão sobre interoperabilidade de dados no Brasil tem ganhado um novo tom. Em entrevista à MIT Technology Review Brasil, divulgada nesta edição digital, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirma que o projeto em parceria com a EBSER para unificar os sistemas dos hospitais públicos é uma das prioridades da gestão da Secretaria de Informação e Saúde Digital.
Mas além disso, o Ministério lançará uma ferramenta chamada Índice de Maturidade Digital, com o objetivo de orientar o diagnóstico e elaboração de planos de transformação digital nas esferas estaduais, municipais e distrital de saúde. Tudo isso está incluído em uma ampla política que se desenha na Secretaria e deve ser lançada em breve, chamada SUS Digital Brasil. De acordo com a ministra, o objetivo é trazer a transformação digital para um SUS mais inclusivo e universal. E hoje a nossa convidada aqui no podcast é a Tereza Saqueta, que é diretora de desenvolvimento de negócios em saúde da InterSystems. Bem-vinda, Tereza. Um prazer estar aqui. Muito obrigada. Tereza, para a gente começar, vamos falar de uma forma, né, bem global. Como é que o Brasil está se posicionando no mundo no que diz respeito ao Open Health? Olha, para responder essa pergunta, eu vou precisar só dividir no primeiro momento entre saúde pública e saúde privada, ou saúde suplementar, né? Na saúde pública, a gente teve avanços incríveis esse ano, muito significativos, mas na saúde privada, a gente ainda engatinha. Na saúde pública, a gente tem como base o SUS, né, a potência que é o SUS, um sistema distribuído no país inteiro, então, mas muito os dados estão muito fragmentados, né? Esses dados estão em sistemas que, na maior parte das vezes, eles nem se integram e muito menos eles interoperam entre si, né? Mas, mais recentemente, tem havido um grande movimento, né, tanto pela criação de uma Secretaria da Informação e Saúde Digital, ligada ao Ministério da Saúde, e o DataSUS agora faz parte dessa secretaria. Quem está à frente é a secretária Ana Estela Haddad, e ela já está fez um simpósio recentemente, e uma das pautas mais importantes é a troca de dados em saúde, é a interoperabilidade, como um viabilizador de um acompanhamento da jornada, de regulamentação, regulação, né, para toda a parte de alocação melhor de recursos, eficiência. Então, tem todo um conjunto de expectativas por trás dessas iniciativas que estão começando a surgir agora e estão usando como base o RNDS, o Rede Nacional de Dados em Saúde, que foi criado em 2021 e que foi muito usado durante o Covid, também trouxe muitos benefícios. E essa secretaria adotou como vamos chamar de um hub de integração, enfim, a plataforma de interoperabilidade, o RNDS, que tinha sido criado anteriormente. Mais recentemente também, foi criada uma frente parlamentar de saúde digital. Quem está à frente dessa saúde, dessa frente ali, é a deputada federal Adriana Ventura. A discussão também está muito ativa. Então, realmente, para o sistema público, isso está avançando a uma velocidade até além do que eu imaginaria que poderia acontecer, né? Estou muito feliz com isso. Já no sistema privado, está mais devagar, o que era de se esperar. De certa forma, os incentivos são muito distintos, os interesses, né, são muito diferentes, então você conseguiu o alinhamento entre os diferentes players da cadeia, todo mundo, enfim, caminhe na mesma direção e defina as formas de atuar. Isso a gente ainda engatinha aqui no Brasil. Legal, Tereza. E até para a gente colocar aqui os nossos ouvintes na mesma página, explica para a gente um pouco sobre o que é essa interoperabilidade dos dados, e você já trouxe aqui um pouco dessa velocidade diferente, né, disso, tanto no mercado público quanto no mercado privado. O que você acha que seriam os desafios, né, para que a gente consiga trazer isso de forma mais acelerada para o Brasil? A interoperabilidade, ela diz respeito a você conseguir, além de integrar dados entre diferentes sistemas, que esses dados possam ter algum significado, né? Para quem está, para ambos os sistemas, né? Então, uma forma que é bastante didática para entender do que a gente está falando, né? Você tem diferentes unidades de saúde, hospitais, atenção primária, cada um deles tem um sistema
E muitas vezes dentro do próprio município são sistemas diferentes. Quando a gente fala de estado é mais complexo ainda, e a gente ainda coloca a camada federal em cima, quando a gente fala de sistema público. E no sistema privado, aí já é uma outra salada de frutas completamente diferente, né? Então, toda vez que um indivíduo passa por qualquer um desses lugares, o dado daquele indivíduo, ele fica ali, naquele lugar onde ele foi atendido, né? Então, exames que eu fiz, uma vacina que eu tomei, um atendimento, uma cirurgia, qualquer desses registros de saúde, eles só são acessíveis naquela instituição, né? E se você consegue interoperar esses dados, você consegue que esses dados possam ser usados entre as diferentes instituições, esse conjunto de dados, ele pode ser acessado por qualquer dessas instituições. Hoje eu estava, por coincidência, conversando com um médico, no Einstein até, e ele estava comentando que ele tem pacientes que ele atende no Einstein, outros que ele atende no Hospital Samaritano, outros no Sírio-Libanês, e que esses pacientes têm atendimentos, exames, partes do seu histórico de saúde em cada um desses lugares. Que se ele pudesse ter acesso de uma forma consolidada a esses dados, para ele como médico, ele é um cirurgião pediátrico, seria fantástico. Porque às vezes tem um pedaço da informação que está num outro hospital, ele não vai ter acesso, e esse pedaço dessa informação pode ser crítico para ele atender esse paciente, ou poderia agilizar, né, esse atendimento, ou poderia reduzir custo para o setor de saúde como um todo. Então, de uma maneira exemplificada, é disso que a gente está falando. É de ser possível ter acesso a dados de saúde do indivíduo, onde quer que esse indivíduo esteja dentro da cadeia do setor de saúde, num laboratório, num privado público, num hospital, numa clínica. Você poder ter um acesso a esse histórico com uma integração entre a jornada, tem inúmeros benefícios, que é a segunda parte da conversa, né? Então, de você poder ter um atendimento mais rápido, de você poder ter redução de custos, né? Às vezes são pedidos de exames que poderiam ser evitados, né? Que tem um custo. Você ter, por exemplo, uma alergia que poderia ter sido identificada e um evento adverso que acaba acontecendo, uma medicação que também pode ter algum tipo de problema, tudo isso significa custo para o setor de saúde como um todo, né? Então tem muita coisa. E depois você também poder trabalhar em cima desses dados, que é uma segunda forma de você obter benefício, e com acesso a esses dados, a um largo volume de dados, e com isso você poder trabalhar em cima de análises populacionais e dali gerar programas, ou fazer análises de risco também, para que você consiga gerenciar melhor a saúde, tanto da população quanto a nível individual. Isso também são outros ganhos de você conseguir trazer esses dados todos para um repositório unificado. Perfeito, Tereza. Agora, das experiências existentes, né, daquilo que até mais se aproximou de uma tentativa ou daquilo que a gente tentou implementar e não deu certo, assim, quais são os aprendizados que a gente tem hoje, como isso tem modificado as novas propostas? Bom, a gente tem muito que aprender, inclusive fora do país. Fora do país, isso já está andando a uma velocidade, né, muito maior, e os outros países já estão num outro nível, né? Então, vamos criar uma regulamentação, né? Temos, né, no Brasil a LGPD, que foi criada, inclusive, dessa forma, né? Foi inspirada no GDPR lá da União Europeia, e a gente pode se inspirar em legislações existentes, já em regulamentações, existentes nos Estados Unidos e na Europa. Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e junto com Camila Pepe e Jonas Sertório vamos falar do artigo de Manuela Albuquerque sobre Open Health no Brasil. Lembrando que você está na vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Com os recentes avanços na digitalização da saúde, iniciativas que maturaram por anos, tanto no sistema público quanto no privado, começam a ser ampliadas e dão um novo tom à proposta de Open Health, que vem sendo ventilada no nosso país. Globalmente, o país está em posição de atraso, mas começa a dar os primeiros passos rumo à interoperabilidade dos dados. A importância do movimento para o aprimoramento e a busca por sustentabilidade do sistema é reconhecida, mas também há desafios claros pela frente, como a necessidade de proteção de dados pessoais, heterogeneidade dos serviços de saúde em operação e baixa maturidade digital do setor. No artigo, Manuela conta que mais de uma década atrás, no Cariri, que é localizado no interior do Ceará, surgia o piloto de um projeto que pode se tornar o maior modelo de interoperabilidade de dados em saúde na iniciativa privada. Embora ainda seja embrionária frente ao que se propõe, a rede de troca de informações tem uma meta ousada, que é de conectar os dados de mais de 20 milhões de beneficiários dos planos de saúde no país e, quem sabe, também se conectar com o Sistema Único de Saúde no futuro. Camila, a gente está falando de um projeto de 2011, mas quais foram os principais obstáculos para o sucesso dessa iniciativa e em que momento a gente está em avanço e resultados? Então, Laura, os principais obstáculos para o sucesso dessa iniciativa foram as poucas oportunidades de mercado e o desejo precoce de ampliação do projeto, iniciado nas regiões de Cariri e de Sobral, para todo o território nacional. Quem conta a história é o próprio idealizador da proposta, o médico Darival Bringel de Olinda, que é presidente da Unimed Ceará. Ele conta que o projeto não evoluiu bem por alguns fatores. Primeiro, pelo mercado pequeno para a ousadia do projeto e segundo, pela megalomania deles de querer implementar um projeto dessa magnitude no estado do Ceará e extrapolar para todo o Brasil. Anos mais tarde, em 2019, o projeto ganhou fôlego com o apoio da Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Assim, com a formação de uma nova sociedade, nasce a chamada Interol. A empresa foi designada responsável por administrar todos os dados clínicos integrados do Sistema Unimed, que concentra o maior número de beneficiários de planos de saúde no país. Atualmente, a Interol representa um repositório de informações de quase 1,5 milhão de pacientes que já são acessadas por mais de 1.000 médicos autorizados. Darival conta que a meta era ousada, era de implementar o registro eletrônico de saúde para 20 milhões de clientes no Sistema Unimed. Adicionaram a esse número todos os hospitais, clínicas e prestadores de serviços credenciados. Assim, eles teriam, em um futuro breve, o maior banco de dados privado de saúde da América Latina. Ele conta que o objetivo é conhecer todos os doentes crônicos da carteira, trabalhar com esse doente não só pelo acesso ao serviço, mas para fazer parcerias com universidades, com o sistema público. Questionado sobre o prazo para isso acontecer, o gestor avaliou que se trata de um momento de aprendizado. Ele conta que existem algumas barreiras, tanto na área da saúde quanto na parte do cidadão, aspectos culturais e ideológicos. A partir do momento em que há 20 milhões de brasileiros que confiam nesses serviços, eles puderam iniciar o processo de aprendizado mútuo. A Interol é inspirada no modelo de negócios da iniciativa norte-americana Healthfix e sua sustentabilidade financeira é baseada em uma assinatura mensal em troca de uma série de serviços como o acesso à ferramenta de análises, relatórios e gestão de linhas de cuidado. A Healthfix, criada em 2005, integra mais de 8.000 organizações de saúde de um território que contempla Nova York, Long Island, Hudson Valley e partes de New Jersey e Connecticut. Jonas, a Camila trouxe esse cenário nacional, mas no cenário mundial, quais foram as iniciativas de sucesso quando a gente fala de interoperabilidade e como elas se diferenciam do que a gente está fazendo no Brasil? Bom, Laura, os Estados Unidos se posicionam como precursores na interoperabilidade de dados de saúde ao lado de países da Europa e do Canadá.
Nos anos 2000, foi iniciado um movimento em resposta à fragmentação do sistema de saúde norte-americano, quando foram criadas as redes de troca de dados em saúde, denominadas Health Information Exchange, HIE. Mais recentemente, os Estados Unidos aprovaram o Trusted Exchange Framework and Common Agreement, TEFCA, que tem como objetivo criar uma rede de redes para apoiar a interoperabilidade a nível nacional, integrando as HIEs regionais. Surge assim o conceito das chamadas redes de troca de dados qualificadas, as Qualified Health Information Exchange, que é HIN, que trocarão dados entre si de acordo com os padrões técnicos e políticos do TEFCA. Se comparado a esses modelos, o Brasil ainda caminha a passos bastante lentos, com poucas iniciativas, avalia a diretora de desenvolvimento de negócios em saúde da InterSystems, Teresa Saqueta. A diretora afirma que no contexto da interoperabilidade de dados em saúde, o Brasil está em uma fase de desenvolvimento que pode ser comparada a estágios iniciais de locais que foram precursores nesse movimento. Embora o país tenha feito grandes progressos na digitalização de registros e na implementação de sistemas de informação em saúde, ainda está no processo inicial de adoção da interoperabilidade. A análise feita por Teresa Saqueta a pedido da MIT Technology Review Brasil é a de que, nos Estados Unidos, houve forte protagonismo e incentivos financeiros do governo para impulsionar a interoperabilidade de dados. Mais de 20 anos atrás, o governo federal norte-americano criou as regras e forneceu incentivos à adoção de registros eletrônicos de saúde, e, por consequência, a adoção de redes para a troca de informações. Em seguida, governos estaduais e municipais também entenderam que se tratava de investimento estratégico, considerando os benefícios proporcionados ao sistema de saúde. Saqueta explica que uma grande diferença entre o ocorrido nos Estados Unidos é o incentivo por parte do governo americano. Resguardadas as diferenças entre os modelos de saúde, o mesmo ocorreu na Europa, Canadá e Austrália, com base nas experiências de outros países em que a troca de dados Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e junto com Camila Pepe e Jonas Sertório vamos falar do artigo de Manuela Albuquerque sobre Open Health no Brasil. Lembrando que você está na vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Com os recentes avanços na digitalização da saúde, iniciativas que maturaram por anos, tanto no sistema público quanto no privado, começam a ser ampliadas e dão um novo tom à proposta de Open Health, que vem sendo ventilada no nosso país. Globalmente, o país está em posição de atraso, mas começa a dar os primeiros passos rumo à interoperabilidade dos dados. A importância do movimento para o aprimoramento e a busca por sustentabilidade do sistema é reconhecida, mas também há desafios claros pela frente, como a necessidade de proteção de dados pessoais, heterogeneidade dos serviços de saúde em operação e baixa maturidade digital do setor. No artigo, Manuela conta que mais de uma década atrás, no Cariri, que é localizado no interior do Ceará, surgia o piloto de um projeto que pode se tornar o maior modelo de interoperabilidade de dados em saúde na iniciativa privada. Embora ainda seja embrionária frente ao que se propõe, a rede de troca de informações tem uma meta ousada, que é de conectar os dados de mais de 20 milhões de beneficiários dos planos de saúde no país e, quem sabe, também se conectar com o Sistema Único de Saúde no futuro. Camila, a gente está falando de um projeto de 2011, mas quais foram os principais obstáculos para o sucesso dessa iniciativa e em que momento a gente está em avanço e resultados? Então, Laura, os principais obstáculos para o sucesso dessa iniciativa foram as poucas oportunidades de mercado e o desejo precoce de ampliação do projeto, iniciado nas regiões de Cariri e de Sobral, para todo o território nacional. Quem conta a história é o próprio idealizador da proposta, o médico Darival Bringel de Olinda, que é presidente da Unimed Ceará. Ele conta que o projeto não evoluiu bem por alguns fatores. Primeiro, pelo mercado pequeno para a ousadia do projeto e segundo, pela megalomania deles de querer implementar um projeto dessa magnitude no estado do Ceará e extrapolar para todo o Brasil. Anos mais tarde, em 2019, o projeto ganhou fôlego com o apoio da Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Assim, com a formação de uma nova sociedade, nasce a chamada Interol,
A empresa foi designada responsável por administrar todos os dados clínicos integrados do Sistema Unimed, que concentra o maior número de beneficiários de planos de saúde no país. Atualmente, a Interol representa um repositório de informações de quase 1,5 milhão de pacientes que já são acessadas por mais de 1.000 médicos autorizados. Darival conta que a meta era ousada, era de implementar o registro eletrônico de saúde para 20 milhões de clientes no Sistema Unimed. Adicionaram a esse número todos os hospitais, clínicas e prestadores de serviços credenciados. Assim, eles teriam, em um futuro breve, o maior banco de dados privado de saúde da América Latina. Ele conta que o objetivo é conhecer todos os doentes crônicos da carteira, trabalhar com esse doente não só pelo acesso ao serviço, mas para fazer parcerias com universidades, com o sistema público. Questionado sobre o prazo para isso acontecer, o